8 segmentos menos evangelizados do Brasil. Indígenas. 117 etnias sem presença missionária e sem o conhecimento do Evangelho. Destas, 74 são abertas, porém não há pessoas dispostas a ir. Ribeirinhos. Há 37.000 comunidades ribeirinhas. Cerca de 10.000 sem presença de igreja evangélica. Ciganos. Há cerca de 1,2 milhões de ciganos no Brasil. Apenas 1% declaram-se seguidores do Senhor Jesus. Sertanejos.
No sertão brasileiro, há mais de 6.000 assentamentos sem igreja evangélica. Quilombolas. Há possivelmente 5.000 comunidades quilombolas no Brasil. Cerca de 2.000 permanecem sem a presença de igreja evangélica. Imigrantes. No Brasil há aproximadamente 300.000 imigrantes de 100 países diferentes. Destes, 27 são países onde não há plena abertura para o envio missionário. Surdos. Há mais de 9 milhões de pessoas surdas ou com limitações de comunicação. Menos de 1% são cristãos. Há pouquíssimas ações missionárias direcionadas para eles. Os mais ricos e os mais pobres. Um dos segmentos menos evangelizados é o socioeconômico. Os mais ricos dos ricos. E os mais pobres dos pobres. Oito segmentos estratégicos, 8 fronteiras a serem superadas, 8 oportunidades de fazer parte do plano de Deus. E você, vai ficar parado? Graça e paz da parte do Cordeiro, irmão e irmã. Nós estamos ainda fazendo o nosso culto dentro dos nossos lares. Nós pretendemos abrir o nosso templo na próxima semana. Ainda assim, é um momento de nós refletirmos na palavra de Deus, é um momento de nós orarmos juntos, como primeiramente família, mas também como igreja do Senhor, cada um no seu ambiente domiciliar. Eu quero, antes de passar a palavra do Senhor, te convidar a orar por alguns motivos muito especiais. Um deles é pela questão da saúde das pessoas da nossa igreja. Nós temos tido algumas semanas bastante preocupantes neste assunto. Alguns irmãos e irmãs estão passando por alguns problemas um pouco sérios, e é necessário que você, como servo do Senhor, esteja em oração. Algumas situações nós estamos mantendo por sigilo, a pedido, e outros você pode receber conversando com seu irmão, com sua irmã, e esse é o convite, né? Não espere a fofoca chegar. Tenha a possibilidade de abraçar o seu irmão e sua irmã, mandando uma mensagem, conversando com ele, com ela e ouvindo aquilo que Deus está fazendo, inclusive as necessidades que essas pessoas têm passado. Um outro motivo também muito especial é que você esteja orando também pela saúde do nosso país. Nesse final de semana nós vamos chegar a provavelmente 80.000 pessoas mortas por causa desse vírus no nosso país. Já há alguns meses as mortes têm estabilizado para cima de 1.000 mortes diariamente. É motivo de preocupação e é motivo que você esteja em oração, rendendo os seus joelhos no chão, rendendo a sua vida ao Senhor, pedindo para que Deus não somente proteja a sua casa, a sua vida ou a nossa cidade,
mas que Deus venha proteger realmente o nosso país, que dê direção, que dê caminho, que as autoridades públicas, seja do município, seja do estado, seja da nossa nação, não minimizem este mal, mas que possam agir, porque pessoas estão morrendo diariamente. Tendo dito isso, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós leremos do verso 4 ao verso de número 10. E o texto nos diz o seguinte: Sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu me lembro de um Natal quando eu tinha 10 ou 11 anos, eu recebi uma caixa, um embrulho. E eu abri aquele embrulho todo feliz, imaginando o que poderia ser, e a minha alegria se concretizou quando eu recebi um videogame. Era um Mega Drive 3. Ele não era o melhor de todos, ele já estava até um pouco fora de linha, vinha outros videogames melhores, como os da Nintendo, como os da Sony, que é o PlayStation, eram muito mais avançados, os jogos eram muito melhores, né? O Mega Drive já estava bem ultrapassadinho mesmo. Mas eu lembro que quando eu peguei aquele pacote, quando eu olhei para aquele videogame, eu falei, nossa, agora eu tenho um videogame. Como eu queria jogar aquilo para sempre. Como eu fiquei feliz com aquele presente, que para algumas pessoas podia não fazer muito sentido, mas para mim era, meu Deus, que presente maravilhoso. E eu ansiava por aquilo. E eu contava sobre os meus jogos, como é que eu estava jogando, onde até que eu estava passando, e os jogos que eu tinha. Por um tempo, aquilo foi para mim o presente mais precioso que eu já tinha recebido na minha vida. Aqui nós estamos encontrando irmãos de Tessalônica que receberam um grande presente, que é o Evangelho de Cristo, a boa notícia sobre o Cordeiro de Deus. Nós já falamos várias vezes sobre o contexto da carta de Tessalonicenses, nós falamos já sobre a figura de Paulo, de Silas ou Silvano e Timóteo. Nós falamos das aflições que eles já passaram ali, e eu não quero ficar sendo repetitivo, porque há 2 meses nós estamos citando muitas vezes, porque eu tenho pregado algumas vezes sobre essa carta. Nós encontramos aqui nessa carta, na primeira carta de Tessalonicenses, várias lições e vemos aqui uma igreja que é uma igreja que está no seu começo, é uma igreja que tem meses de vida, ela não é uma igreja muito velha, ela é uma igreja que ainda está com o coração queimando. Esse coração queimando causa um verdadeiro incêndio em volta das pessoas que tinham encontrado com Cristo já. E nós vemos então Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo para eles essa mensagem, lembrando que Deus os escolheu.
abraçando eles como irmãos. Nós falamos na semana passada dessa importância de, apesar da aflição, apesar das dificuldades, apesar das mancadas que o outro pode cometer, nós lembrarmos que ele é irmão. E aqui nós vemos que Paulo está revalidando essa informação de que eles são irmãos amados pelo Pai, por Deus, que os chamou um dia das trevas para a maravilhosa luz. E aí, Paulo fala sobre essa beleza de que o Evangelho ele é mais do que uma pregação, ele é mais do que um ensino, ele é muito mais do que a lábia de um homem, muito mais do que a informação que alguém pode trazer. O Evangelho não é simplesmente um jogar de palavras. O Evangelho também tem poder. Poder, e um poder que vem através do Espírito Santo, que dá força, que dá vigor, porque há sim oratória, há muita oratória, e há pessoas que têm oratórias essenciais, especiais, mas se não há o poder do Espírito, você pode ficar preenchido pelo falatório de alguém, mas você pode acabar não sendo preenchido pelo Espírito Santo, que traz mudança, que te traz força, que te traz coragem, que te traz vigor para você poder enfrentar o dia a dia, porque amanhã é segunda-feira. Esse poder do Espírito Santo que traz realmente uma certeza que sim, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar de nem tudo estar caminhando como a gente gostaria, eu tenho o poder do Espírito Santo que é aspergido sobre a minha vida e que me convence do Evangelho, me convence da realidade das boas novas que a gente só encontra através de Cristo Jesus. E Paulo, então, inicia dizendo sobre esse caráter de imitador que os tessalonicenses aprenderam. Paulo está falando aqui que os irmãos de Tessalônica, apesar de tão recentes no Evangelho, já buscavam ser imitadores de Cristo Jesus. Deles, que eram um exemplo real, que conheciam mais do Evangelho, mas alguém que estava além deles, o próprio Cristo Jesus. Que coisa linda! Você tem sido um imitador de Cristo Jesus? Você tem tentado buscar na sua vida, minha irmã, ser parecida com Cristo Jesus? Uma vez que nós nos tornamos imitadores de Cristo Jesus, nós nos tornamos modelo. Nós nos tornamos modelo para os crentes. Paulo está falando sobre isso, que eles ali em Tessalônica se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, uma região onde Paulo esteve, mas se tornaram modelos também para os não cristãos. Olha que coisa curiosa. Quanto mais nós parecemos com Cristo Jesus, mais nós somos vistos como luz, porque de nós irradia a luz de Cristo Jesus. Nós mais somos vistos, não para nossa honra, não para nossa glória, não porque nós estamos em cima de um palco, quem estiver no palco e aquela canção estranha, mas nós somos vistos como modelos, como gente que parece com alguém que entendeu o que é a vida. O convite que nós encontramos já nesse momento é buscar ser o modelo para a vida dos nossos irmãos e irmãs, para o povo que está à nossa volta. Quando nós nos tornamos imitadores de Cristo Jesus, nós nos tornamos modelos. E é isso que Paulo está então falando para eles, que os irmãos de Tessalônica, ali já no verso 7, se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Eles que eram ainda infantes na fé, mas porque entenderam o tamanho do presente que é Cristo Jesus, o tamanho do presente que é o Evangelho, o tamanho do presente
que é essa boa mensagem da salvação. Eles buscaram ser mais parecidos com Paulo, Silvano e Timóteo, mas principalmente com Cristo Jesus. Tentaram replicar Cristo Jesus e se tornaram modelo, inclusive, para os crentes. É importante nós entendermos o papel de ser cristão. Os cristãos receberam essa conotação cristão pela primeira vez quando estavam na Antioquia. E o termo cristão ali, já você encontra isso lá no livro de Atos. Eles passaram a ser chamados de cristão porque eles eram imitadores de Cristo. Todo aquele que encontra com Cristo precisa entender qual que é o presente, o tamanho desse presente. E não tem como nós recebermos esse presente sem que as pessoas à nossa volta percebam que Cristo Jesus ressuscitou. Não tem como nós recebermos esse presente e continuarmos com a nossa vida do jeito que ela é. Quando nós entendemos o presente que está na nossa mão, como os irmãos de Tessalônica perceberam, tudo ganha sentido. E aí eles se tornaram modelos, e o convite é que nós precisamos também ser modelos para aqueles que estão à nossa volta. Que coisa estranha nós vivermos num tempo em que os crentes já não querem mais ser modelos. Os crentes querem ser somente cantores de púlpito e ouvintes de mensagem. O Evangelho não nos ensina essa fé que é passiva, de sentar no banco e ficar quieto. O Evangelho nos ensina uma vez que nós rendemos culto ao Senhor, seja no templo, seja fora do templo, nós voltamos para o mundo e nós mostramos no mundo quem é o Cristo a qual nós adoramos. E os irmãos de Tessalônica, por viverem dessa forma, viveram de uma maneira que, por causa deles, a palavra do Senhor não ficou somente em Macedônia, não somente na Acaia, mas essa fé deles trouxe luz para outros lugares, de maneira que não somente a palavra deles, mas a vida deles mostrou quem é Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando. É isso que Silvano e Timóteo estão também juntos ali refletindo. As pessoas que estavam ali naquela região, que poderiam até saudar a presença de Paulo, de Silas e de Timóteo, mas conheciam o Evangelho porque os irmãos da igreja de Tessalônica viveram o Evangelho. Não foram perfeitos, nós não estamos falando de perfeição. A busca não é pela perfeição, a busca é por ser imitador de Cristo Jesus. Que apesar das nossas falhas, nós ainda estamos buscando ser parecidos com Cristo Jesus. Quando nós buscamos ser perfeitos, nós geralmente mudamos o nosso foco para um perfeccionismo. É muito difícil a gente buscar perfeição e não se tornar perfeccionista. O perfeito é Cristo Jesus. O perfeccionista somos nós que, porque não vemos as coisas do jeito que nós não queremos, nós jogamos tudo fora. Sim, nós falharemos, mas se nós somos como Cristo nos ensinou, se nós formos verdadeiros imitadores de Cristo Jesus, mesmo com os nossos erros, mesmo com as nossas falhas, nós refletiremos Cristo. Porque o verdadeiro cristão, quando ele cai, quando ele erra, ele sabe se arrepender, ele sabe se colocar no altar de graça do Senhor e falar: Senhor, perdão. E quando ele se sente mal, ele sabe dizer: Senhor, eu não estou bem. Quando a gente fala de imitar Cristo Jesus, nós precisamos olhar para Cristo Jesus e perceber a sua humanidade. Jesus cansava. Quando ele se sentia cansado, ele pegava um barquinho e tentava migrar para um outro lugar. E nesse período ele tentava tirar uma soneca, ele tentava refletir. Jesus chorava. Quando ele chorava, ele orava. Jesus ficava bravo. Jesus ficava triste. Jesus tinha uma forma humana. Ele viveu todas as realidades humanas.
e ainda assim nos mostrou como é a maneira certa de nós sermos verdadeiramente humanos. Aquele que é totalmente humano e é totalmente Deus nos ensinou o que é verdadeira humanidade. Eu quero deixar para você então uma pergunta. Você tem entendido o presente que é Cristo Jesus na sua vida? Nós precisamos aprender a valorizar o presente que é Cristo Jesus na nossa vida. E assim a nossa vida ganhará muito mais sentido. Deus está com você. Some